quarto livro aí do Novo Testamento, o primeiro após os Evangelhos, no capítulo 8, Atos 8. Vamos começar uma leitura a partir do versículo 26. Seria muito importante que todos os irmãos, durante essa apresentação, acompanhassem diretamente no texto da Bíblia. Atos 8, 26, nós vamos ler até o versículo 35. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Eu hoje gostaria também de começar por esta passagem da Escritura, e vamos ver se nós desvendamos inicialmente esse personagem histórico, Jesus de Nazaré, e depois verificarmos em que está consolidada a nossa fé, de que Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo, esperado desde o começo da história da humanidade. Esse episódio, irmãos, é muito significativo. Esse Filipe que aparece aqui, não confundam com o Filipe apóstolo, aquele que apresentou Natanael ao Senhor. Não é esse Filipe, esse é aquele lá de Atos 6, que foi contado como um dos 7 diáconos. Ele aparece, além dessa passagem aqui de Atos 8, também lá em Atos 21. Ele é aquele da qual foi dito que ele possuía 4 filhas que profetizavam. Então, Filipe, movido pelo Espírito Santo, entrou num caminho que era muito comum das pessoas que saíam de Jerusalém e iam a Gaza. E engraçado que o texto fala, este caminho se acha deserto. As coisas não eram fáceis não, esse caminho é deserto. O que diz em seguida? Ele se levantou e foi. Ele foi evangelizar. Esse Filipe aqui, inclusive, é conhecido como Filipe evangelista. Ele anunciava o Senhor a tempo e fora de tempo. E o interessante, esse etíope, ele era uma pessoa com uma certa religiosidade. Ele saiu da antiga Etiópia, que também não é a Etiópia atual. Inclusive os abissínios, que são os atuais moradores da Etiópia, eles se identificam com esse texto que nós acabamos de ler, acham que são eles, mas eram os núbios. Inclusive eles acham que se cumpriu neles, nesses etíopes de hoje, lá da África,
a profecia de Salmo 68:31, que a Etiópia, correndo, abraçou o Senhor. Vamos ver, irmãos, alguns pontos aqui que merecem a nossa reflexão. Esse etíope era um eunuco. Todo mundo aqui sabe o que é um eunuco. É uma pessoa que tem castrado fisicamente. Por causa dessa deformidade, no sistema mosaico de adoração, ele foi adorar em Jerusalém, mas ele ficava do lado de fora do templo. Não era uma adoração plena, eram os chamados prosélitos da porta. Eles ficavam do lado de fora do templo, porque associava-se que esse ritual da castração estava envolvido com o paganismo, e de fato lá em Deuteronômio 23, expressa que eles não entrariam no templo. Então alguém que ele era o tesoureiro da rainha Candace. Não era o nome dela, isso aí é um título, como se fosse faraó. A rainha Candace da Etiópia, ele era o administrador de todas as suas riquezas. Então um homem educado, com muita influência socialmente, mas que lá em Jerusalém ficava do lado de fora do templo. Talvez ele foi atraído para esse texto, que ele está lá no capítulo 53 de Isaías. Hoje nós ainda pretendo trabalhar um pouco com vocês esse texto. É o chamado texto do servo sofredor. Ele estava lendo os versículos 7 e 8, lá do capítulo 53 de Isaías. Mas Filipe aproveitou a oportunidade. Ele deve ter corrido um pouquinho, porque era comum naquela época as pessoas fazerem leitura em voz alta, porque facilitava a memorização. Eles pegavam os textos e pronunciavam a leitura que faziam. E o Filipe correu um pouquinho ao lado da carruagem, prestando atenção ao texto de Isaías, e perguntou: você compreende o que você está lendo? Era uma pergunta retórica, ele já esperava um não mesmo, porque é um texto difícil, como nós teremos a oportunidade de ver agora. E ele diz: como eu vou compreender se não tiver quem me explique? E convidou Filipe a entrar na carruagem, e ele apresentou Jesus. Irmãos, se o irmão puder colocar o slide que está aqui, o Jesus histórico, o personagem Jesus de Nazaré, ele hoje não é refutado. Já se levantaram teses de que Jesus sequer havia existido. Hoje, na academia, no mundo científico mesmo, historiográfico, essa tese se encontra totalmente superada. Até mesmo historiadores não cristãos, eles testificam a existência do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, que nasceu ali no primeiro século da nossa era. Tem como colocar, irmão, lá o slide? Isso. Engraçado, essa imagem me chama muita atenção, porque lá em Deuteronômio 18, de 18 a 19, Deus diz que suscitaria para o povo, uma das promessas do Messias, um profeta semelhante a Moisés. Só que Moisés precisou abrir o mar vermelho pela ação de Deus, né? Cristo andou por cima das águas. Ele era maior do que Moisés, obviamente. Essa imagem é significativa. Pode passar um slide, irmão? O Cornélio Tácito, ele é um historiador famoso, é um dos principais historiadores da história de Roma. Ele era procônsul da Ásia e também governador da Ásia. Vamos ler esse texto do depoimento que ele dá no livro que ele fez chamado Anais, uma das principais obras dele. Mas nem todo o socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses, permitiram que Nero se visse livre da infâmia, da suspeita de ter ordenado o grande incêndio de Roma. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs,
que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Christus, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição, a punição máxima romana, a crucifixão, por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério, mas reprimiu por algum tempo a superstição perniciosa e rompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema, olha aí, a salvação de Deus para o mundo, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. O que chama a atenção nesse texto, 2 pontos significativos, ele dizer que Cristo, ele fala de Cristo, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, e que também durante o reinado de Tibério. Eu quero mostrar outro texto, pode passar aí, irmão, do Flávio Joséfo. Esse era um historiador judeu, ele era fariseu, filho de Matias, que era um dos sacerdotes em Jerusalém. Também é um grande historiador, ele escreveu várias obras contando a história do povo judeu. Olha o que Joséfo diz: Anano, um dos que nós falamos agora, era homem ousado em empreender, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos no julgamento. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não havia chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros, acusou-os de terem desobedecido às leis, e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância das nossas leis. Então Joséfo aí fala de Tiago, irmão do Senhor, que nós sabemos disso pelo testemunho também dos evangelhos, e fala também que Jesus era chamado Cristo. Veja que lá Tácitus, ele usou o termo latino, Christus. A palavra Messias, que é o tema da ópera que nós vamos, o tema da peça que nós vamos ver agora de Handel, Messias significa justamente ungido. É uma palavra de origem hebraica. Quando a gente fala Yeshua Hamashia, significa Jesus, o Messias. Quando vemos lá na Septuaginta, aquela versão grega das Escrituras, lá vai aparecer Iesus Christos, Jesus Cristo. Messias em hebraico é o equivalente ao grego Christos. E as duas palavras significam o ungido. Então, tecnicamente, é até incorreto você dizer assim, Jesus Cristo é o Messias, porque Cristo já é Messias e que significa ungido. É como se você estivesse dizendo, Jesus Messias é o Messias. Mas veja que ele de fato era conhecido como Cristo, e o próprio testemunho de Joséfo, ele apresenta aí um relato de alguém que não era cristão, Orígenes, um dos primeiros cristãos, um dos pais da igreja, ele dá o testemunho de que Joséfo não era cristão, mas uma literatura não cristã, atestando aqui o Jesus histórico. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias lá em Mateus, versículo 26. Primeiro Evangelho, Mateus 26. Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem relatos parecidos da vida de Jesus, e por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. São esses três. Dos três, a única testemunha ocular foi Mateus, a única que presenciou os fatos que ele narra. Marcos foi aquele mesmo que na primeira viagem de Paulo, ele desistiu da viagem, aí queria ir com Paulo na segunda viagem, Paulo não deixou, e aí Paulo se separou de Barnabé,
E aí, esse Marcos foi, junto com Barnabé, servir com Pedro. O evangelho de Marcos pode ser chamado de o evangelho de Pedro pela boca de Marcos, porque foi tudo que Marcos ouviu do apóstolo Pedro, que ele relatou no seu evangelho. Mas olha aqui, os próprios evangelhos, que são escritos, produzidos no primeiro século da nossa era, eles podem ser considerados, no mínimo, como uma prova do Jesus histórico. Uma prova de que Jesus, de fato, existiu. Vamos ler aí Mateus 26, versículos 67 e 68. Vamos lá. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Vocês não acham estranho esse texto, gente? Eles dão murros no rosto de Cristo, tapas e murros, e pede para que Cristo profetize quem foi que bateu nele. Não é estranho o texto? Eles não já estão batendo, dando tapas e murros no rosto de Jesus? Por que eles pedem para profetizar? Isso vai ficar claro lá no relato lucano. Em Lucas, eu quero que os irmãos abram em Lucas 22, no terceiro evangelho. Olha o que diz Lucas 22, versículos 63 e 64. 63 e 64. Os que detinham Jesus zombavam dele, dando-lhe pancadas, e vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? O evangelho de Lucas vai mostrar que Jesus estava encapuzado, estava com os olhos vendados quando apanhava. Sabe como é que nós chamamos isso em investigação policial? Isso é usado por investigadores para saber se o relato de uma testemunha é verdadeiro. É quando ela traz um elemento para o fato, que ela mesma desconhece o sentido, mas uma outra testemunha vai elucidar aquele elemento que aquela primeira testemunha trouxe. Isso mostra que o relato da primeira é verdadeiro, porque ela não conhecia as circunstâncias. Isso chama-se reforço involuntário da testemunha. É uma prova da autenticidade dos nossos evangelhos. Esse pequeno fato que eu mostrei aqui. Mas o detalhe é que o Jesus histórico, ele não pode ser negado. Tálio testemunhou, Cornélio Tácito, Suetônio, Plínio o Jovem, Luciano de Samosata, Celso, Mara Bar Serapião e até o próprio Talmude, fontes não cristãs atestando a existência do Jesus histórico. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Isaías, no capítulo 7, Isaías 7, versículo 14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel aí não é um nome pessoal, é um título. Significa Deus conosco, Deus no nosso meio. Esse prometido aqui, que serviria por um sinal que ele nasceria de uma virgem, que seria reconhecido como a presença de Deus entre nós. E quero que vocês avancem um pouquinho lá em Isaías 9:6, só um pouquinho na frente, 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha o nome, são títulos. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A Bíblia é um livro de profecias. 30% dessa palavra de Deus aqui se constitui por profecias. E é interessante que
sobre Cristo, sobre o Messias prometido, todas as profecias se cumpriram em Jesus. Todas elas foram cumpridas em Jesus. Quantas são? Mais de 300 profecias. Interessante que um famoso matemático, o Peter Stoner, ele pegou essas 300 profecias que apontavam para a vinda de um Salvador da parte de Deus, e ele disse assim: eu vou isolar 8. Das 300 profecias, ele isolou 8, e com a sua equipe de matemáticos, ele quis saber qual a probabilidade de essas 8 profecias se cumprirem simultaneamente na vida de um ser humano qualquer. Uma delas foi Miqueias 5:2. Quero que vocês vejam o texto. Aqui, Miqueias 5:2. E tu, uma das profecias, uma dessas 8 do matemático Peter Stoner, foi Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Vocês já pensaram, gente, uma profecia como essa, dizer que Jesus nasceria em Belém, só que no reino de Israel havia 2 cidades chamadas Belém. Havia a Belém ao norte do reino, que era chamada de Belém de Zebulon, e a outra Belém, Belém Efrata, que é a Belém de Judá, que ficava a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Essa profecia foi muito específica, porque você pode pensar, o profeta pegou logo uma que tinha 2 cidades para aumentar a probabilidade de se cumprir. Mas ele disse que era Belém Efrata, a Belém de Judá, que vocês lembram, Maria, grávida com o esposo José, o pai adotivo da criança, ela estava em Nazaré, na Galileia. Mas a profecia dizia que o Cristo nasceria em Belém. E aí lembra do recenseamento de César Augusto, que pediu para que todas as pessoas voltassem para a sua cidade natal, para fazerem um censo geral. Nós tivemos 3 grandes censos no governo de César Augusto. Um em 28 a.C., um em 8 a.C. e um em 14 depois de Cristo. Não foi nenhum desses. Esses 3, eles eram apenas para cidadão romano. José não era um cidadão romano. O censo que ele participou foi aquele do no ano 4 antes de Cristo. E aí ele se dirigiu com Maria até a sua cidade natal, Belém, e lá o menino nasceu. Cumprindo a profecia que dizia que o Cristo nasceria naquela cidade de Belém. Curioso que a palavra Belém, sabe o que significa? O termo, a palavra Belém, significa casa do pão. E Cristo, no seu ministério, diria: eu sou o pão da vida. Casa do pão. Hoje a cidade de Belém está estrangulada pelo muro lá de proteção israelita. Israel controla a entrada e a saída de pessoas em Belém, mas a vida cotidiana da cidade é controlada pela Autoridade Nacional Palestina. Em 1948, 90% da população era cristã. Hoje só temos 30% de cristãos. Eu fico pensando, as pessoas que acreditam que o Cristo ainda não veio. Ele teria que ser judeu. Para ele nascer na Belém de hoje, uma cidade dominada pelos muçulmanos, talvez fugindo de Belém com um tiro nas costas, como é que ele entraria em Jerusalém de jumentinho, gente? Se esvaziou, não dá. Algumas das profecias tinham que ser cumpridas antes do ano 70
antes da destruição do segundo templo. Mas alguns judeus ainda estão esperando o Messias, o Christos, o ungido. Eles acham que não se cumpriu em Jesus. Agora, curioso, o matemático Peter Stoner, nesse estudo dele, sabe o que ele encontrou, irmãos? Sabe quais as chances dessas 8 profecias do Peter Stoner se cumprir em um indivíduo da nossa raça, da humanidade? 8 só, das 300. Era uma chance em 10 elevado à 17ª potência. Uma em um seguido de 17 zeros. 10 elevado a 17 não é 10 vezes 17, que daria 170. É o 10 multiplicado por ele mesmo 17 vezes. Essa probabilidade, deixa eu tentar fazer sentido na cabeça de vocês, essa chance de apenas 8 profecias sobre o Messias se cumprir em um indivíduo da raça humana. O estado do sul, nosso estado aqui, a região sul brasileira, tem quantos estados? 3, é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A área da nossa região sul são 576 quilômetros quadrados. 576 quilômetros quadrados. Se você cobrisse toda a região sul, esses 3 estados brasileiros, com moedas de R$1, moedinhas de R$1, todo o território da região sul brasileira, cobertas por moedas de R$1. Em uma das moedas, você colocaria, com canetinha, com pincel vermelho, um X. E aleatoriamente jogaria no território da nossa região sul, André. E enviaria uma pessoa cega para pegar a primeira moeda que ela quisesse. Sabe qual a probabilidade dessa pessoa, na sua primeira tentativa, pegar a moeda que você marcou com um X de canetinha vermelha? 10 elevado a 17. Uma em 10 elevado a 17. São as mesmas chances de um ser humano cumprir as 8 profecias que o matemático Peter Stoner selecionou para, junto com a sua equipe, verificar as chances de serem cumpridas. Ah, mas tem uma pessoa aqui que morreu de morte violenta. Mas algum osso foi quebrado? Já não serve. Havia uma profecia de que nenhum osso... Vocês já pensaram o que é ser acusado injustamente? Você ser levado a um juízo e você não ter culpa? Como você ficaria se sentindo? Injusto, hein? Será que tem algum ser humano que ficaria calado? Que seria levado como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores? Pense em você, você ficaria? Você enfrentaria um tribunal injusto de um crime que você não cometeu? Calado. O Peter Stoner foi além. Ele agora quis saber qual a probabilidade de 48 dessas 300 profecias sobre Cristo serem cumpridas em qualquer ser humano da nossa espécie. Sabe qual foi o resultado que o Stoner e os seus colaboradores chegaram? Seria uma em 10 elevado a 157. 48 das profecias sobre Jesus, do Antigo Testamento, se cumprirem em um indivíduo da raça humana. Uma em 10 elevado a 157. Irmãos, não dá para entender esse número. Sabe quantos átomos há em todo o universo? 10 elevado a 80. Em todo o universo, não estou falando no planeta Terra. Os irmãos sabem o que é 50 mililitros? 50 mililitros é o quê? É um copo, é uma jarra, é um balde? 50 mililitros é quanto? É aquele copinho descartável de café. 50 mililitros é aquele copinho descartável de café. Se você pegar um copo daquele de café de 50 mililitros e colocar água um pouco abaixo da metade,
e pesar numa balança 18 gramas de água, é um pouquinho abaixo daquele copo, porque a metade é 25, né? 25 mililitros, eu quero 18. 18 gramas de água. Sabe quantas moléculas de água nós temos nessa pequena quantidade? E cada molécula tem 3 átomos. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Já é muita coisa. Sabe quantas moléculas tem nesses 18 gramas de água? Tem mais molequinhas de água do que pessoas no planeta Terra. Sabe por quê? Porque pessoas nós temos quantas? 7 bilhões. Sabe quantas molequinhas de água tem em 18 gramas de água? Que é menos da metade de uma xícarazinha de café? 602 sextilhões de molequinhas de água. 602 sextilhões de molequinhas de água em 18 gramas de água, em um pouquinho de água. Vocês não entendem o número 602 sextilhões. Vocês estudaram lá no ensino médio, esse número, ele vinha nos livros como 6,02 vezes 10 elevado a 23. Agora lembraram? Lá do ensino médio, era 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem quantas molequinhas de água tem nesse copinho. Vamos supor que uma pessoa tirasse uma molequinha por segundo desse copinho de água. Uma por segundo. Em quanto tempo ele terminaria? Se ele não parasse para nada, nem para comer, nem para dormir, nem para descansar, tirasse uma molequinha de água por segundo, e que também não morresse, tá? E não parasse para absolutamente nada. Sabe em quanto tempo ele retiraria, uma por segundo, todas as molequinhas de água, de 18 gramas de água? 19.700 anos. Trilhões de anos. De milênios. Gente, vocês não sabem o que é o átomo. Agora, se tem esse tanto de molequinhas em um pouquinho de água, e cada molequinha tem 3 átomos, imagina todos os átomos do planeta Terra, do nosso sistema solar, da nossa galáxia, a Via Láctea, que ela em formato de espiral, o tamanho dela é de 100 mil anos-luz, o tamanho da Via Láctea. 100 mil anos-luz. Significa que um raio de luz, para percorrer toda a Via Láctea, leva 100 mil anos. Ah, mas o raio de luz ele é lento, né? Ele dá 7 voltas e meia ao redor do planeta em 1 segundo. Isso é a Via Láctea. Ela possui 200 bilhões de estrelas. E nós temos 100 bilhões de galáxias no universo. E todos os átomos do universo é 10 elevado a 80. Sabe qual é a probabilidade de um ser humano cumprir 48 de 300 profecias relacionadas a Jesus Cristo? 10 elevado a 157. Irmão, passa o slide aí para mim. Mais um, só para eu mostrar. Olha o que esse matemático, depois que olhou números. Isso aí é a enciclopédia britânica, dando outro testemunho do Jesus histórico. Mais um, irmão. Aqui, olha o que o Peter Stoner, que era o matemático-chefe da equipe que coordenou esse trabalho, o que ele diz? Qualquer homem que rejeita Jesus como Filho de Deus, está rejeitando um fato provado, talvez mais do que qualquer outro fato no mundo. Irmãos, quantas profecias são no Antigo Testamento? Vamos arredondar para 300. E se houvesse uma profecia que inserisse a essas 300 profecias o fator tempo? Se houvesse uma das 300 que dissesse quando todas elas se cumpririam no Messias. Essa profecia existe. Abram suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9.
Vamos começar a leitura aqui no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Dá conta até agora? 7 com 62? 69. 7 e 62 semanas. As praças, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao Mashiach, ao Christos, ao Messias, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Olha aqui, ele disse que haveria aí, se você contar tudo até essa última semana, são 70 semanas, as 70 semanas de Daniel. Só que semana no texto hebraico pode significar tanto semana de dias quanto semana de anos. Como lá em Números 14:34 diz que um dia correspondendo a um ano. Quanto dá 70 semanas de ano? São quantos anos? 70 vezes 7, 490. Como aí a gente pode dividir simplificadamente em 2 blocos, as 69 semanas e a última semana, seria 483 anos e os últimos 7 anos. Nós só precisaríamos, para saber quando viria o Messias, saber qual é o marco inicial desses 483 anos, dessas 69 semanas que viria o Messias. A chave é no versículo 25 aí de Daniel. Seria a saída da ordem, um decreto para restaurar e edificar Jerusalém. O único decreto que se encaixa nessa profecia, depois vocês podem estudar isso com mais profundidade, não dá tempo aqui, foi no ano de 457 a.C. Se você pegar o ano de 457 a.C. e avançar no tempo, 483 anos, a 69 semanas de Daniel, vai dar quanto? Subtrai aí para mim, 483 menos 457 dá quanto? 26. Some 1, por favor, porque não há o ano zero. O ano zero não existe. Ninguém nasceu no ano zero, né? Soma 27 da nossa era. No ano 27 da nossa era, viria o Messias. Viria o ungido. Mas o que vir o Messias? Seria o início do seu ministério público. Seria quando ele receberia a comissão diante do Pai de se apresentar como ungido, como portador das boas novas de Deus, para fazer uma aliança eterna com o seu novo povo. O que aconteceu nesse ano de 27, gente? Lucas 3:1. Abram comigo aí. Lucas 3. Lucas 3:1. No 15º ano do reinado de Tibério César, olha que coisa, gente, olha eu me arrupiando aqui, ó. O 15º ano de Tibério foi o ano 27 da nossa era cristã. A seguir, Lucas vai relatar o batismo de Jesus. João Batista proclama: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus é batizado, e logo após o batismo, lá em Marcos 1,15, olha o que ele diz, logo depois do seu batismo. Marcos 1,15. Dizendo: o tempo está cumprido. O relógio profético de Daniel
chegou para onde ele apontava. Zerou o relógio profético de Daniel. Cristo anunciou: o tempo está cumprido. E ele representou salvação aqui para nós. Agora, e o que aconteceu 7 semanas depois? Ele diz aqui que no meio da semana, no meio da última semana, o que é o meio da última semana? 3 anos e meio depois. 3 anos e meio depois, seria, o ungido seria morto. A profecia disse não só a cidade de nascimento do Messias, ela disse o ano em que ele se manifestaria no seu ministério público como ungido. Lembra que depois do batismo, o Espírito Santo unge o Senhor e Deus faz aquela declaração de que este é o meu filho amado, em quem o meu coração se alegra, em quem eu me comprazo. E 3 anos e meio depois, segundo a profecia, o ungido seria morto. Se você avançar mais 3 anos e meio, do ano 27 da nossa era comum, nós vamos chegar no ano 31, na primavera, precisamente, do ano 31, na Páscoa judaica, onde o verdadeiro cordeiro iria ser oferecido de uma vez por todas, porque a profecia aí também diz que faria cessar os sacrifícios. Os sacrifícios iam parar. Vamos ler lá em Hebreus 9, 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Cristo foi oferecido uma vez para sempre. Foi uma oferta perfeita. E Deus usou esse sacrifício do seu Filho como valor para perdoar a humanidade. Nele nós fomos reconciliados com Deus. A nossa raça, que representa uma raça caída, que se separou de Deus, que decidiu dizer por si mesma o que é o bem e o que é o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, independente do que Deus considere como sendo o bem ou o mal, dizer sozinha, uma raça que inseriu a morte nesse planeta e que virou palco para o universo, porque a grande questão que foi levantada aqui nesse planeta está sendo observada por toda a criação de Deus. Como é que isso aqui vai terminar? Precisamos de Deus, precisamos desse Criador. E aí, eu queria que vocês agora, para a gente encerrar, vamos lá em Isaías 53, o texto que Filipe explicou para o etíope, para o eunuco etíope. Isaías 53, esse aqui é o último canto do servo. Dos 4 cânticos do servo que nós temos no livro de Isaías, esse aqui é o mais significativo. É a passagem do Antigo Testamento mais citada pelo Novo Testamento. São 50 citações, 29 delas só nos Evangelhos. É um dos principais textos da nossa fé. Isaías 53, que Filipe explicou àquela pessoa que estava numa carruagem, lendo, provavelmente lendo em voz alta para a pessoa que estava dirigindo a carruagem, pode ter sido isso também. E Filipe usou aquela oportunidade e explicou esse texto. O primeiro cântico do servo, Isaías 42, do 1 ao 9, primeiro cântico. Segundo cântico, Isaías 49, do 1 ao 11. Terceiro cântico, Isaías 50, do 4 ao 11. E o quarto e último cântico é esse, Isaías 53. E alguns veem até um quinto cântico em Isaías 61, os 3 primeiros versículos do capítulo 61 de Isaías. Mas vamos ler esse, gente, porque é muito bonito. Na verdade, o quarto cântico começa 3 versículos antes, lá em Isaías 52, 13.
o capítulo 52 era para ter terminado aqui, no versículo 12. E, por um descuido, avançaram mais. O profeta Isaías escreveu um texto corrido. Não havia essa divisão em capítulos e versículos. Primeira divisão em capítulos 1250 e em versículo 1553, só para facilitar a referência do texto. Mas nem sempre ocorre de preservar a unidade temática. Veja que no Códex de Leningrado, esse texto todo, desde Isaías 52:13 até o Isaías 53:12, é um parágrafo só do Códex de Leningrado, mostrando que é um texto único. Aqui é uma peça só, tá? Uma peça só formada de 15 versículos, são 5 estrofes de 3 versículos cada. Vamos ler, gente, desde o 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto está muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você nota como você vai lendo o texto, e a cada frase vem uma passagem à nossa lembrança. Queria ler pela última vez o texto, fazendo alguns comentários. Eis que o meu servo, interessante, no Targum, que é uma paráfrase
aramaica do texto hebraico, diz assim: eis que o meu servo, o Messias, procederá com prudência. Aqui fica melhor, terá êxito, porque ele será exaltado e elevado e será muito sublime. Meus irmãos, essas 5 estrofes, para o bom entendimento, elas são divididas pelo profeta numa estrutura quiástica. O primeiro verso, a primeira estrofe, ela tem um paralelismo semântico com o último, com o quinto. O segundo, com o quarto. E tudo convergindo para o clímax do cântico do servo, que é Isaías 53, do 4 ao 6, que é a estrutura do meio, a terceira. Na primeira parte e na última, quem é que fala? Quem é que está dizendo aí meu? Quem é meu aí? Quem fala é o próprio Deus. Tanto na primeira, como lá no final, Deus vai retornar falando. E quem é que fala nas 3 estrofes do meio? Quem é que diz assim: quem creu em nossa pregação? Aqui, quem creu naquilo que nos foi pregado. Porque o que eu dou para você é seu, não é? Aí, por uma questão de idioma aqui, o que eles receberam, disseram nossa pregação. Mas quem creu naquilo que nos foi anunciado? Quem conseguiu crer naquilo que ouvimos? Porque nós esperávamos um Messias político-militar, que nos libertasse do jugo de Roma. E veio um carpinteiro, nasceu uma manjedoura. Quem podia achar que aquilo era o braço do Senhor, como ele diz aqui? A quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos voltar aqui. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado. Essa expressão exaltado e elevado aparece 4 vezes no livro de Isaías. E todas as outras 3 vezes ela se aplica a Deus só. E agora aplicando ao Messias também, já revelando a sua divindade. Agora o 14 e o 15, para você entender bem, é uma estrutura mais ou menos assim. Como isso, o 14, aí o 15, assim também aquilo. O 15 é uma oração subordinada do 14. Como isso, assim também aquilo. É o que nós chamamos em crítica literária de a prótase, é a oração principal, é o 14. E a apódose, que é aquilo que vai fazer uma antítese, um contraste com a de cima. Então vamos lá, vamos ler. Ó. Como o que, gente? Como pasmaram muitos à vista dele. Aí eu vou pular esse parêntese que é grande, pode ser que a gente perca o sentido. Vai lá para o 15. Assim também causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu naquilo que ouvimos? Quem pôde acreditar naquilo que ouvimos? Quem é esse, gente? O judeu acha que é Israel. O judeu acha que aqui é uma figura de linguagem representando o Israel corporativo, o Israel como nação. É uma técnica literária que usou o servo, mas falando de Israel. Veja que, vou apresentar aqui um texto para vocês. Abram lá o livro de vocês, em em Isaías 41:8. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, aqui Israel está sendo chamado de servo. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi. Agora passem para o 43:10, Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, aqui é Israel de novo, Israel sendo chamado de servo, a quem escolhi, para que o saibais. E aí se repete Isaías 44:1, 44:2, 44:21, 48:20. Realmente nesse bloco do Isaías de 40 até os 60, Israel é chamado de servo. A palavra servo aparece 50 vezes no livro de Isaías.
E muitas delas é aplicada a Israel. Mas será que isso aqui é Israel? Vamos continuar lendo. Porque foi subindo como renovo, aí você pensa em Isaías 11:1 aqui, né? Perante ele, como a raiz, olhamos, mas não vimos nele formosura. Não tinha aparência, não é que o Senhor era feio, não é que Jesus era feio. Ele não tinha majestade, um aspecto majestoso. Ele veio de uma família humilde. Ele não era imponente como um rei. 2 ocasiões, Jesus ficou irreconhecível. Quando ele sofreu a flagelação, a pele dele se soltou, gente. Ele perdeu muito sangue. Ainda foi obrigado a carregar uma cruz, não conseguiu, precisou de ajuda. A pele se soltou, mas dava para ver que era Jesus. Mas em 2 ocasiões, ele estava tão diferente que até os discípulos não reconheciam. Foi quando ele enfrentou o deserto lá da Judéia, a tentação de Satanás, e quando ele enfrentou o Getsêmani, a separação de Deus ali, onde ele teve que suportar todas as hostes do mal em nome da humanidade. Ali, quando ele voltava, ninguém sabia que era Cristo. Estava desfigurado mesmo. Mas aqui não é que o Senhor não tinha nenhuma formosura física, é que ele não tinha aparência majestosa. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, como se ele estivesse sofrendo porque ele pecou e não pelos pecados da humanidade. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não pode ser Israel, gente. Quando diz aqui que nenhuma injustiça se achou nele, não foi. No começo, o servo era Israel, para ser a luz aos gentios. Deus usaria Israel para levar a sua mensagem para todas as nações. Mas aí o servo que era para ser a luz aos gentios, olha o que acontece em Isaías 42:9. O servo ficou cego. Ele que era para ser luz, ficou cego. 42:19. Diz assim: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Israel se tornou-se cega. E aí, se você ler aqui, vou ler só esse último texto de Isaías, Isaías 1. Não pode ser Israel. Olha aqui. Ai, Isaías 1:4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Israel não poderia oferecer um sacrifício vicário, substitutivo pela humanidade. Só Cristo pôde fazer isso. Nenhum homem poderia ser sem pecado para sofrer em nosso lugar. Eu acho muito bonito o que uma escritora americana chamada Ellen White, ela diz assim, que Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós tivéssemos acesso ao que Ele teria direito. Ele sofreu em nosso lugar, gente. Nós vamos agora participar de uma peça musical de Handel, Frederic Handel. A peça foi apresentada pela primeira vez em 1742, na capital da Irlanda, Dublin. E ela é muito bonita, ela tem 51 movimentos. Não sei se os irmãos vão apresentar a peça completa com 3 partes ou só com 2 partes. 3? Escolheram algumas, né? O 42º movimento é o Aleluia, é o que mais vocês conhecem, é muito bonito. A primeira vez que essa peça foi apresentada em Londres,
o rei George II se emocionou tanto com essa parte do aleluia, é o 42º movimento, que ele ficou de pé. E aí, o protocolo real diz que se o rei está de pé, todo mundo tem que ficar de pé. E aí toda a assembleia ficou de pé, e é desde então comum que na execução do aleluia, toda a assembleia fique de pé. Meus irmãos, o nosso mestre vai voltar. Ele vai entrar nessa realidade uma segunda vez, mas dessa vez não vai ser mais como um bebê indefeso, numa manjedoura. Ele virá poderosamente para nos dar definitivamente o toque da imortalidade, e estaremos para sempre com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém.